Irmãos, graça e paz. Voltamos ao estudo bíblico, hoje Romanos, no capítulo 14 do livro de Romanos, da carta de Paulo aos Romanos. Nós queremos, já estamos quase terminando essa carta, não é? Do estudo dessa carta. Hoje então, o capítulo 14 da carta de Paulo aos Romanos. Paulo, depois de falar a respeito de toda aquela parte teológica, não é? E depois de falar sobre a obediência às autoridades, amor ao próximo, dizer que o dia está próximo, que nós precisamos ter cuidado, Paulo agora se volta à igreja para falar a respeito das dois tipos de pessoas e de coisas que estavam acontecendo naquela igreja. Ou seja, aqueles que se achavam fortes na fé e aqueles que estavam fracos na fé, sobre essa disparidade dentro da igreja. Alguns que são mais maduros na fé e alguns que são mais imaturos nessa fé. E Paulo vai falar sobre a tolerância que os fortes, ou aqueles que têm uma maturidade maior, devem ter para com aqueles que ainda não são maduros na fé. E nós vemos isso, irmãos. Às vezes as pessoas um pouco mais maduras não têm tolerância para com aqueles que estão iniciando, dando os primeiros passos na fé. E nós precisamos, Paulo observou isso na igreja de Roma, ele sabia que estava acontecendo, e ele começa a falar sobre essa tolerância para com os mais fracos na fé. E vai falar sobre liberdade e sobre caridade. Qual é a minha liberdade, até onde vai a minha liberdade em relação aos irmãos da igreja. Então Paulo começa no capítulo 14, e do capítulo 1 ao capítulo 4, ele faz algumas informações, ou ele traz algumas informações e algumas conjecturas que são interessantes. Ele diz: acolhei ao que é débil na fé, não porém para discutir opiniões. Um crê que de tudo pode comer, mas o débil come legumes. Quem come, não despreze o que não come. O que não come, não julgue o que come, porque Deus o acolheu. Quem és tu que julgas o servo alheio? Para o seu próprio Senhor está em pé ou cai, mas estará em pé porque o Senhor é poderoso para o suster. Irmãos, na igreja de Roma havia aparentemente duas linhas de pensamento. Pessoas que criam que com a liberdade cristã que eles tinham adquirido, então tinha desaparecido algumas crenças. Eles criam que então que o que um homem pudesse comer ou beber não fazia diferença alguma em relação à sua espiritualidade. Que as antigas leis sobre comida, sobre bebida, não eram pertinentes, e que aquela lista que havia de animais limpos e animais imundos não tinha nada a ver com a cristandade, com os cristãos agora nessa época. Mas o cristianismo então não consistia na observância especial de um dia ou dias, que o sábado judeu já não tinha necessidade de vigilância. Mas Paulo deixa claro que esse é o ponto de vista da fé cristã real e plena. É aquele que já tem maturidade para entender todas as implicações da sua conversão, da sua decisão de seguir a Jesus. Mas por outro lado, também na igreja, havia aqueles que criam que era mal comer carne, que não deveria comer carne, principalmente a carne sacrificada a ídolos, não é? Que o homem devia ser vegetariano, que devia ter uma rígida observância de um dia, devia observar o sábado com todas as implicações da lei. E Paulo chama esse escrupuloso, esse ultra escrupuloso, aquele que ainda se apega àquelas observações da lei antiga, dos costumes antigos, como fraco na fé. O que Paulo quer dizer com isso? Por que ele chama esse ultra escrupuloso de fraco na fé? Esses homens então, irmãos, são fracos na fé pelo menos por duas razões, que Paulo vai trazer. Quando nós percebemos alguns pontos de vista mais estreitos, não é? Então nós precisamos observar aquilo que Paulo vai nos ensinar através do seu pensamento, através da sua estrutura que ele coloca aqui nessa carta. Em primeiro lugar, eles chamam de fracos porque eles ainda não descobriram o significado da liberdade cristã. No fundo do coração, irmãos, esses irmãos mais fracos ainda são legalistas. Eles veem o cristianismo como uma questão de regra e regulamento. Ainda existe gente até hoje assim, que acha que ser cristão é seguir somente regras e regulamentos. A meta deles é governar a vida com uma série de leis, de observância, e ficam atemorizados perante a liberdade cristã.
qualquer sinal de que a igreja está mais liberta, que ela é um pouco mais avançada no seu modo de pensar, faz com que esses irmãos imaturos estremeçam de medo. Também porque eles ainda não se libertaram da crença na eficácia das obras. No coração deles, eles creem que podem ganhar o favor de Deus fazendo outras coisas e deixando de fazer outras. É interessante que às vezes as pessoas acham que para chegar a Deus, para chegar a Cristo, para ter a paz com Deus, para serem libertos ou para serem servos de Deus, um monte de regras e regulamentos podem ajudá-los ou podem fazer com que eles sejam então essas pessoas. Eles estão tentando ganhar uma relação correta com Deus, ainda não aceitaram o caminho da graça, irmãos, do sacrifício de Cristo. Cristo ainda não é suficiente para essas pessoas. Eles estão pensando mais no que eles podem fazer por Deus do que propriamente naquilo que Deus tem feito por elas. Paulo então ordena aos irmãos mais fortes que acolham essas pessoas, que não as ataquem, que não as cerquem com contínuas críticas. Você já percebeu que em algumas partes da igreja moderna, mesmo na igreja moderna, no tempo que nós vivemos, tem irmãos que se julgam mais espirituais que outros, e que eles ficam julgando as pessoas, porque as pessoas têm o costume de fazer isso, o costume de fazer aquilo, porque as pessoas ainda não se acharam com a liberdade suficiente, e ainda estão apegados a algumas coisas das obras, acham que precisam fazer tudo quanto a lei manda, quanto as obras ordenam, aqueles que acham que precisam ser caridosos para ganhar a Cristo, e tem irmãos que criticam demais isso. Mas Paulo ordena aos irmãos mais fortes que acolham essas pessoas. Precisam ser acolhidos, precisam ser ensinados. Na igreja de hoje, irmãos, ocorrem esses conflitos. São uns extremamente liberais, que acham que pode fazer tudo, que não há nenhum problema, e outros que são extremamente conservadores. Quando nós percebemos alguns pontos de vista muito estreitos, o que a gente precisa evitar? A gente deve evitar a atitude de irritação. Ficar incomodado, impaciente com essa pessoa não conduz a nada. Se nós vemos uma pessoa que ainda tem um pensamento muito estreito em relação à fé, em relação à palavra, nós precisamos ter uma atitude de calma, de paciência. Também devemos, irmãos, estar atentos e evitar a tentativa de ridicularizar essas pessoas. Todas as vezes que a gente ridiculariza alguém, essa pessoa não permanece inalterada, não é? Quando alguém vê o que ela crê ser ridicularizado, ela fica irritada, ela fica muito sensível. Então nós precisamos evitar essa tentativa de ridicularizar. Através da ridicularização da fé de alguns, a gente não vai ganhar ninguém para Cristo. Também nós devemos evitar essa atitude de desdém, como se a pessoa não valesse nada, como se a pessoa não tivesse valor algum. É um grande engano, irmãos, qualificar uma pessoa com um ponto de vista estreito, com um antiquado, cujas opiniões podem ser tratadas com desprezo. As crenças de um homem, irmãos, devem ser tratadas com respeito, mesmo que elas estejam erradas. Nós precisamos ter respeito pelas pessoas. Quase que com certeza o Partido Liberal desprezaria os escrúpulos do Partido Estreito naquela igreja. O Partido Estreito emitiria juízos censurando o que ele queria ser uma lassidão do Partido Liberal. Irmãos que creem que podiam comer qualquer coisa, os outros irmãos creiam que não podiam comer, e aí estava posta a confusão. Para encarar esse problema, irmãos, Paulo estabelece um grande princípio: que ninguém tem o direito de criticar o servo de outro. O servo responde só a seu amo, só ao seu, naquela época até o seu dono, não é? Agora, irmãos, quando olhamos para linhas gerais da igreja, todos os homens são servos de Deus na igreja. Nós temos apenas um Deus, apenas um Senhor. Nós não temos direito de criticar, achar falhas neles, muito menos de condená-los. Esse direito só pertence a Deus. Não é por nosso juízo que um homem pode se elevar, ou pode estar perto de Deus, ou pode cair daquilo que crê. Não é somente pelo juízo de Deus é que ele pode ser julgado.
Então nós devemos eliminar da comunidade da igreja tanto essa censura exagerada, como o menosprezo à fé de alguns. Nós devemos deixar a Deus esse juízo dos outros e devemos buscar uma simpatia e entendimento de toda a igreja. No versículo 5 ao versículo 6, Paulo diz o seguinte: um faz diferença entre dia e dia, outro julga iguais todos os dias. Cada um tem a opinião bem definida em sua própria mente. Quem distingue entre dia e dia, para o Senhor o faz. Quem come, para o Senhor come, porque dá graças a Deus. Quem não come, para o Senhor não come, e dá graças a Deus. Paulo nunca teria negado, irmãos, que o dia do Senhor era um dia precioso. Mas ele diz que quem distingue entre dia e dia, distingue. É para o Senhor. Quem não distingue, distingue para o Senhor. Isso com efeito, irmãos, é o dia do Senhor, é o dia em que deve ser ofertado a Deus. Mas ele teria insistido igualmente em que nem sequer o dia do Senhor deve se converter numa tirania que obriga as pessoas, muito menos transformar-se num fetiche de algo que precisa ser cumprido, ou a pessoa pode perder a salvação por isso. Irmãos, não é o dia que nós devemos adorar, nem o sábado nem o domingo, mas é aquele Senhor do sábado e do domingo, Senhor de todos os dias. Paulo roga assim, irmãos, que reine a simpatia entre os irmãos, tanto aqueles que são mais liberais, quanto aqueles que são mais fechados. O ponto de vista de Paulo é que não importa quão diferentes sejam as suas práticas, as metas são as mesmas. Nas suas diferentes atitudes para com os dias, sábado, domingo, nós cremos que ambos entendem que servem a Deus. Quando eles se sentarem para comer, um come carne, o outro não, mas todos os dois dão graças a Deus. Paulo insiste numa coisa: qualquer que seja o rumo que alguém escolha, deve fazê-lo com convicção. Suas ações não devem ser ditadas por costume nem superstição, mas pela convicção. Nós devemos ter convicção do que fazemos para Deus, a nossa convicção de servir a Deus. O restante das coisas, irmãos, são periféricos, e às vezes nós julgamos o periféricos como uma coisa mais importante. Por causa das pessoas fazerem alguma coisa diferente, nós dizemos que eles não servem a Deus. Mas claramente nós não devemos fazer as coisas porque os outros fazem. Nós não podemos ser jogados assim de um lado para o outro. Agora, no íntimo do nosso coração, irmãos, nós não podemos ser governados por tabus, por superstição. A gente deve fazer todas as coisas por ter meditado nelas, ter alcançado a convicção de que ao menos para nós são o que se deve e o que nós vamos fazer. Paulo diz claramente: quem distingue entre dia e dia, para o Senhor o faz. Quem come, para o Senhor come, porque dá graças a Deus. Quem não come, para o Senhor não come, e assim mesmo dá graças a Deus. Versículo 7 ao versículo 9, ele diz o seguinte: porque nenhum de nós vive para si mesmo, nem morre para si. Porque se vivemos para o Senhor, vivemos; se morremos para o Senhor, morremos. Quer pois vivamos ou morramos, somos do Senhor. Foi precisamente para esse fim que Cristo morreu e ressurgiu, para ser Senhor tanto de mortos como de vivos. Paulo estabelece a grande verdade, irmãos, de que é impossível viver uma vida de isolamento. Não existe nesse mundo um indivíduo que viva completamente isolado. O homem não pode desligar-se de seus semelhantes, pelo menos em 3 sentidos, irmãos. Pelo menos em 3 sentidos o homem não consegue se desligar dos seus semelhantes. O primeiro é que ele não pode se isolar do passado. Ninguém tem feito totalmente a si mesmo, por si mesmo, sozinho. O homem recebe tradições da descendência de uma herança, porque todo homem, nenhum dos homens começa do zero. Nós não começamos de uma tábua rasa. Nós recebemos informações, nós temos a nossa descendência que nos ensinou, portanto nós não podemos nos isolar do passado. Todo homem tem um passado, e tem pessoas que influenciaram esse passado. A segunda razão porque ele não pode se isolar de seus semelhantes é que ele não pode se isolar do presente. Se ele não pode se isolar do passado nem do presente, a nossa civilização, irmãos,
diariamente ela estreita mais e mais os vínculos entre os homens, que é aquilo que eles chamam de globalização. Ninguém pode fazer nada que afete apenas a ele. Ele tem o terrível poder de fazer, irmãos, outras pessoas felizes ou tristes por meio da sua conduta. Nós fazemos pessoas felizes ou tristes por meio daquilo que praticamos. O homem tem o poder ainda mais terrível de fazer o bem ou o mal a outros com a sua conduta. Há um poder intrínseco ao homem de fazer bem ou mal, e ele não pode se isolar disso. Então ele não pode se isolar do passado, ele não pode se isolar do presente, e ele não pode, em terceiro lugar, se isolar do futuro. Assim como ele recebe a vida, o homem também transmite a vida. Ele entrega a seus filhos uma herança de vida física e de um caráter espiritual, irmãos. O homem não é uma unidade autossuficiente, autônoma, individual. O homem é um elo de uma cadeia, de um pensamento, de um plano, de um decreto divino. O homem ainda não pode desprender-se de Jesus Cristo. E o interessante é que nenhum homem pode se desprender de Jesus Cristo, seja para a salvação ou seja para a morte eterna. Primeiro, nessa vida, Jesus Cristo é para sempre uma presença viva. Cristo nos vê, irmãos. Toda a vida se desenvolve e corre diante dos olhos de Cristo. O homem não pode escapar do Cristo ressuscitado, que está sempre vivo. Ele não pode escapar da sua própria sombra. Não há lugar onde ele possa deixar para trás a Cristo, irmãos. E ele não pode fazer nada sem ser visto. Ou seja, se o homem não pode escapar dos outros, no passado, no presente e no futuro, agora, nessa vida, Cristo não deixa esse homem escapar da sua presença. E se ele não deixa, Cristo não deixa escapar o homem da sua presença nessa vida, na morte, ele não pode escapar dessa presença de Cristo. Aqui nós vivemos nessa presença invisível de Cristo Jesus. No céu nós veremos a Cristo com a sua presença real, sua presença viva. A morte, irmãos, não é o abismo que termina na extinção, não acaba com tudo. Essa morte é uma porta que leva a Cristo. Todo ser humano está unido ao resto dos homens e está ligado a Cristo. Por laços, irmãos, que nem o tempo, nem a eternidade podem romper. Não pode viver para si, nem morrer para si, como nos informa Paulo aqui nesses versículos. Quer morramos, quer vivamos, estamos em Cristo Jesus. Versículo 10 ao versículo 12, Paulo diz o seguinte: Tu, porém, por que julgas teu irmão? E tu, por que desprezas o teu? Pois todos compareceremos diante do tribunal de Deus, como está escrito: Por minha vida, diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo joelho, e toda língua dará louvores a Deus. Assim, pois, cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Irmãos, os homens estão sob juízo, todos darão contas a Deus. E há uma razão fundamental porque nós não temos o direito de julgar os outros, é porque nós mesmos estamos submetidos a juízo. Como eu posso julgar o outro se eu estou submetido a juízo? A própria essência da humanidade, irmãos, é que nós não sejamos os juízes, mas os julgados. Quando Paulo vai provar isso, ele cita Isaías 45, 23. Por minha vida, diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo joelho, e toda língua dará louvores a Deus. Há uma declaração rabínica que diz o seguinte: não deixe que a sua imaginação te faça crer que a tumba é um refúgio. Por mandato fostes feito, por mandato nascestes, por mandato vives, por mandato morres, e por mandato deves agir e reconhecer o Rei dos Reis, o Santo, bendito seja. Paulo tinha refletido, irmãos, sobre essa impossibilidade de uma vida isolada, mas há uma situação em que o homem está isolado, e é quando o homem deve comparecer perante o trono do juízo de Deus. Paulo diz claramente: cada um dará conta de si mesmo. Essa é uma reflexão para a igreja.
Cada um dará conta de si mesmo. Tem gente tão preocupada com os erros dos outros, que se esquece que lá na eternidade ele não vai dar conta da vida de ninguém, é da sua própria vida. É por isso que nós somos chamados a cuidar da nossa vida, irmãos. Parar com esse negócio de criticar, fofocar, falar mal dos outros, de ficar observando o quintal dos outros. Temos que limpar o nosso próprio quintal, cuidar da nossa própria vida. O homem estará isolado quando ele comparecer diante do tribunal do juízo, do trono de Deus. Ele vai dar conta de si mesmo. Se tivermos vivido com Cristo, estaremos ao seu lado na morte. Diante de Deus teremos um advogado defensor, que julgará e que defenderá a nossa causa diante do Pai. Mas cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Quando ele começa a falar sobre liberdade, sobre essa consciência dos outros, ele vai falar a partir do versículo 13 até o versículo 16, ele fala sobre essa consciência que nós precisamos ter do outro. Ele diz o seguinte: não nos julguemos mais uns aos outros. Pelo contrário, tomai o propósito de não pôr destropeço ou escândalo ao vosso irmão. Eu sei, estou persuadido no Senhor Jesus, de que nenhuma coisa é de si mesmo impura, salvo para aquele que assim a considera, para esse é impura. Se por causa de comida o teu irmão te entristece, já não anda segundo o amor fraternal. Por causa da tua comida, não faças perecer aquele a favor de quem Cristo morreu. Não seja, pois, vituperado o vosso bem. Os estoicos antigos estavam acostumados a ensinar que existem muitas coisas que eles chamavam indiferentes. Essas coisas em si mesmas, elas não eram nem boas nem más. Tudo depende da forma como alguém entende essas coisas. E essa é uma profunda verdade. Um quadro para um estudante pode ser uma obra de arte. Para outra pessoa pode parecer um desenho ruim ou algo escandaloso. Uma discussão para alguém, irmãos, pode ser uma experiência interessante, edificante. Para outros pode ser uma sucessão de heresias, de blasfêmias. Uma atividade, irmãos, uma diversão, pode parecer para alguns algo inofensivo, mas para outros pode parecer uma coisa proibida. Há prazeres e passatempos, irmãos, que alguém pode em que alguém pode estar, que são inteiramente legítimos, mas a pessoa mais estreita verá como pecado. E se fosse convencida a tomar parte neles, essa pessoa que crê que isso é pecado, estaria presa num sentimento de estar participando de algo que é proibido. Então, aqueles que estão livres desses pensamentos, precisam pensar nos outros. O conselho de Paulo é muito claro, é um dever cristão pensar em tudo, não como nos afeta, mas também como afeta aos outros. Paulo não diz que devemos deixar que nossa conduta seja dominada, seja ditada pelas opiniões, muito pelo contrário, até pelo preconceito dos outros. Mas, irmãos, há questões que são questões de princípios, e nelas a pessoa deve escolher seu próprio caminho. Mas há muitas coisas que não são em si nem boas nem más. Há coisas que são prazeres e passatempos, hábitos e costumes, que a pessoa não precisa fazer, a menos que queira. Não são partes essenciais da vida, nem da conduta. Nessas coisas, irmãos, nós não temos o direito de ofender um irmão mais escrupuloso, de afligir, de ultrajar a sua consciência, pelo ato de que nós mesmos podemos fazê-lo, ou persuadir essa pessoa que as faça. Nós não podemos obrigar outras pessoas a terem a mesma visão que nós temos de algumas coisas que não são princípios. É preciso entender isso. A vida, irmãos, deve nos guiar pelo princípio do amor, sempre. Nosso guia na vida será pensar não em nossos supostos direitos de fazer o que quisermos, mas na nossa responsabilidade para com os outros. Se as pessoas acreditam que algo é proibido, por que eu vou fazer na frente delas? Por que eu vou expô-las? Por que eu vou querer que elas tenham o mesmo pensamento que eu? Irmãos, nenhum prazer é tão importante que justifique ofender e angustiar, até causar a ruína de outros.
O cristianismo não consiste só em amar a Deus, irmãos. Ele consiste também em amar o próximo como a nós mesmos. Isso é mandamento de Jesus. E por amor ao próximo, muitas vezes eu tenho que deixar de fazer aquilo que eu sei que não tem nenhuma relação com a minha fé, que não me ofende a minha fé, mas ofende a de outros, e eu preciso deixar de fazê-los por causa dos outros, não por causa de mim. E eu preciso ter essa consciência. Eu não estou me dobrando ao pensamento do outro, mas eu estou colocando o outro como mais importante diante de uma brincadeira, de um divertimento ou de algo que eu queira. Versículo 17 a 20, Paulo vai dizer o seguinte: porque o reino de Deus, irmãos, ele vai dar essa razão. Por que é perigoso essa liberdade cristã? Ele diz assim: olha, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Aquele que deste modo serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelos homens. Assim, pois, seguimos as coisas da paz e também as da edificação de uns para com os outros. Não destruas as obras de Deus por causa de comida. Todas as coisas, na verdade, são limpas, mas é mal para o homem o comer com escândalo. Irmãos, existe um perigo grande na nossa liberdade cristã. Paulo trata aqui, irmãos, do abuso da liberdade cristã. Para um judeu, especialmente, a liberdade cristã tinha seus perigos. Toda a vida do judeu tinha sido regulada por regras, regulamentações, pela lei. Tais coisas eram impuras, tais coisas eram puras, tais animais não deviam ser comidos, tais animais podiam ser comidos. Quando o judeu se convertia então ao cristianismo, ele via que de repente eram abolidas todas as regras, todas as regulamentações, e o perigo era que interpretasse a liberdade cristã para fazer exatamente o que quisesse. Já que eu estou livre da lei, já que eu estou livre dessa regulamentação, posso fazer o que eu quiser. Infelizmente, irmãos, esse é o pensamento de muitos cristãos. Ele está liberto, ele está salvo, então ele pode fazer o que quiser. Aqueles que pensam assim, estão muito enganados, irmãos. Os homens devem lembrar que a liberdade cristã e a caridade cristã devem andar de mãos dadas. Eu só sou livre no momento em que eu respeito a liberdade do outro. Os cristãos devem apegar essa verdade, que a liberdade cristã e o amor fraternal e a consideração mútua estão intimamente ligados. Eu sou livre no momento em que o amor fraterno me leva a considerar a cada um como eu mim mesmo. Paulo lembra a seu povo que o cristianismo, o reino de Deus, não consiste em comer e beber, irmãos, são coisas bobas. Consiste em 3 grandes coisas, e elas são essencialmente alheias ao egoísmo daquele que acha que pode fazer todas as coisas e que todos os outros estão errados. Olha quais são as coisas em que consiste o cristianismo, segundo Paulo. Ele consiste na justiça, em primeiro lugar. O que devemos primeiro oferecer a um semelhante na vida cristã é simpatia, consideração. Quando nós nos transformamos em cristãos, quando nós nos convertemos, o sentimento dos outros se tornam mais importantes do que os nossos. O cristianismo significa, irmãos, ceder, muitas vezes, no primeiro lugar. Não podemos dar ao outro o que corresponde e, ao mesmo tempo, fazer aquilo que queremos. O cristianismo, irmãos, além da justiça, consiste na paz. No Novo Testamento, a paz não significa somente a ausência de problemas, não é isso. A paz não é algo negativo, ela é intensamente positiva. Significa tudo aquilo que tende ao bem supremo do homem. Isso significa paz, é o bem supremo do homem. O cristianismo consiste em relações pessoais com os homens e com Deus. A ilimitada liberdade cristã, irmãos, está condicionada pela obrigação cristã de viver em boas relações, viver em paz com nossos semelhantes. Se a justiça e a paz fazem parte do cristianismo, são a essência do cristianismo, a outra parte é a alegria. No cristianismo, irmãos, a alegria nunca pode ser egoísta. Não é a alegria do que eu tenho, do que eu faço. A alegria cristã, irmãos, não consiste em que sejamos felizes, mas também em fazer os outros felizes. Se numa busca da felicidade alguém machuca o coração, fere a consciência do outro, o fim da sua busca não será mais alegria, será tristeza. A alegria cristã, irmãos, não é individualista, é interdependente. A liberdade cristã não é liberdade para pisar os sentimentos dos outros.
O cristão se alegra quando dá alegria a um semelhante, embora seja à custa de limitação pessoal para ele, embora ele tenha que se limitar nas suas escolhas, nas suas ações, naquilo que faz. Ele é feliz, ele é alegre, porque ele está vendo a alegria que ele consegue passar ao seu semelhante. A liberdade cristã, irmãos, significa que nós somos livres para fazer não o que nós queremos, mas aquilo que Cristo quer que nós façamos. Isso é liberdade cristã. Nós nos livramos de nós mesmos, da nossa própria vontade, para fazer a vontade de Cristo. Significa que nós somos livres, irmãos, não para fazer algo, mas para deixar de fazer algo. Algo que me agrada, mas que ofende ao irmão, eu sou livre para deixar de fazer. Não é para fazer. Sou livre para deixar de fazer em Cristo Jesus. Sem Cristo, irmãos, um homem é escravo dos seus hábitos, dos seus prazeres, de suas práticas. O homem não faz realmente o que quer, faz o que as coisas às quais ele se mantém sujeito o levam a fazer. O homem sem Cristo é dessa forma. Ele não é livre para fazer o que ele quer, ele faz aquilo que o mundo, aquilo que as regras ditam, aquilo que ele é levado a fazer. Ele é sujeito a fazer. Uma vez que o poder de Cristo penetra nesse homem, ele se transforma em dono de si mesmo. Só então, irmãos, esse homem entra na vida, com sua vida plena de liberdade. Só somos livres em Cristo Jesus, não para tratar os homens e para viver como nos dita nossa natureza humana egoísta, tempestuosa, mas com a mesma atitude de amor que Jesus mostrou por nós. E Paulo termina então, reafirmando a meta do cristão dentro da congregação. Qual é a meta do cristão dentro de uma congregação, dentro do lugar onde vive? A primeira meta, irmãos, é a meta da paz. A meta deve ser que todos os membros da Irmandade estejam em boas relações entre si. Estejamos em paz uns com os outros. Quanto depender de nós, estejamos em paz uns com os outros. Uma igreja onde só há lutas, contendas, disputas, amarguras, onde há divisões, há fissuras, ela perdeu o direito de se chamar Igreja de Jesus Cristo. Onde a divisão não pode ser chamada Igreja do Senhor Jesus Cristo. Ela já não é mais uma parte, um fragmento do reino dos céus. Ela é uma sociedade ligada à terra, irmãos, à vontade dos homens e não à vontade de Deus. Além dessa meta, irmãos, da paz, existe a meta da edificação. A descrição da igreja como um edifício está em todo o Novo Testamento. Todo ele fala da igreja do Senhor como um edifício, como uma construção. A palavra de Deus chega a dizer que os membros da igreja são pedras dentro do edifício da fé. Tudo aquilo que afrouxa a estrutura da igreja, irmãos, está contra Deus. Tudo que torna a igreja mais forte, mais segura, é de Deus. A tragédia para nós, irmãos, é que em muitos casos, as pequenas coisas, aquelas coisas sem importância, são as que perturbam a paz dos irmãos. Questões de leis, de procedimento, de precedentes, de prestígio, são as que perturbam a igreja. Ou seja, são aquelas pequenas coisas que ofendem o orgulho humano, o orgulho do crente, que ainda não se descobriu em Cristo Jesus, para que essas coisas deixem de ter importância no seu caráter cristão. Uma nova época podia vir à igreja se nós nos lembrássemos que os nossos direitos, irmãos, são muito menos importantes que as nossas obrigações. Eu tenho muito menos direito do que obrigação em relação à obra de Deus. Muitas coisas podiam mudar, irmãos, se nós nos lembrássemos que enquanto temos a liberdade cristã, sempre será uma ofensa usá-la como se ela nos desse o direito de ferir, de danificar o coração e a consciência dos outros irmãos. A menos, irmãos, que a igreja seja um conjunto de pessoas que se respeitam mutuamente em amor, ela não tem o direito de se chamar igreja. Vou repetir, guarde no seu coração. A não ser que a igreja seja um conjunto de pessoas que se respeitam mutuamente no amor de Cristo,
essa igreja não tem o direito de se chamar igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. Versículo 21 ao versículo 23, encerrando, ele diz o seguinte: é bom não comer carne, nem beber vinho, nem fazer qualquer outra coisa com que o teu irmão venha tropeçar, ou se ofender, ou se enfraquecer. A fé que tens, tenha para ti mesmo perante Deus. Bem-aventurado é aquele que não se condena naquilo que aprova, mas aquele que tem dúvidas é condenado a se comer, porque o que faz não provém de fé, e tudo que não provém de fé é pecado. É preciso respeitar o irmão mais fraco, irmãos. Mais uma vez voltamos ao tema do que é justo, aquilo que é justo para um pode ser a ruína do outro. O conselho de Paulo é prático. Ele dá um conselho para o homem de fé, de sólida fé, e para aquele que ainda não está tão firmado na sua fé. O conselho para o homem que tem uma fé sólida é que ele sabe que as comidas, as bebidas não fazem diferença alguma. Ele compreendeu os princípios da liberdade cristã. Sendo assim, então, irmãos, que essa liberdade seja algo entre ele e Deus. Ele alcançou esse estágio da fé e Deus sabe disso. Mas essa não é uma razão pela qual ele possa lançar essa liberdade no rosto daquele que não obteve. Certamente, irmãos, a limitação consciente por causa dos outros, ou seja, por causa do irmão que não entende a respeito da comida e da bebida, eu me limito, é a atitude mais cristã. Aquele que não a exercita, que não exercita essa limitação consciente, pode descobrir que algo que ele creu permissível trouxe ruína a outro. E é certamente melhor, irmãos, limitar-se deliberadamente, que ter o remorso de saber que o que alguém considerou um prazer causou a morte de outra pessoa. É como uma pessoa que sabe que pode tomar um cálice de vinho, mas que por amor aos outros não o faz, se limita, porque sabe que alguém já foi alcoólatra, que não pode participar dessa forma. É melhor você se limitar do que causar a morte do outro. É isso que Paulo está dizendo. Limite o seu prazer na medida em que o seu prazer causa ruína a outra pessoa, causa escândalo a outra pessoa. O homem, em certa medida, irmãos, é sempre guardião do seu irmão. Não adianta eu dizer, eu não sou guarda do meu irmão, eu sou guardião do meu irmão. Eu sou responsável não só por mim mesmo, mas também por todo aquele que esteja em contato comigo. Eu não quero, não posso e não desejo, assim como não desejo para nenhum dos irmãos, ouvir em algum lugar alguém dizer assim: sua amizade me prejudicou. Queira Deus que ninguém possa dizer isso de nós, irmãos, por termos usado mal a nossa liberdade cristã. Mas ele dá também um conselho para o homem de fé fraco, o homem da consciência escrupulosa ou altamente escrupulosa. Pode ser, às vezes, fazer algo porque os outros o fazem, por não querer ser exceção, porque não deseja ser diferente, ou porque não quer parecer ridículo e impopular. A resposta de Paulo é que, se por qualquer dessas razões um homem desafia a sua própria consciência, ele é culpado de pecado. Se você, meu irmão, ainda está fraco para entender totalmente a liberdade cristã e viver com ela sem egoísmo, e você faz algo que viu o outro fazer porque você não quer ser impopular, você não quer ser ridicularizado, você não quer ser a exceção, então você é culpado, porque você atingiu a sua consciência. Se você crer no fundo do seu coração que algo é mal, que é proibido, então se você fizer, estará pecando. Ninguém, se nós somos guardiões dos nossos irmãos, ninguém é guardião da consciência alheia. A consciência de cada um deve ser, nas coisas indiferentes, o árbitro do que é correto ou do que é errado. Eu não posso, irmãos, de maneira nenhuma ofender o coração dos outros. Paulo termina esse capítulo 14 dizer assim: aquele que tem dúvidas é condenado a se comer, porque o que faz não provém de fé, tudo que não provém de fé é pecado. Irmãos, nós não podemos ofender a Deus em relação à liberdade cristã. O
que eu gostaria de deixar aqui como final, como um alerta, é de que a igreja, nós os cristãos, precisamos amadurecer na nossa fé. Precisamos ser tolerantes, precisamos usar bem a nossa liberdade cristã, o nosso conhecimento da palavra. O conhecimento da palavra não põe ninguém em realce acima dos outros. Porque, irmãos, o diabo sabe muito mais do que nós em relação à palavra de Deus. E, infelizmente, ele vai para o inferno com todas as suas hostes. Então, o que nós precisamos, irmãos, é entender a mensagem de Jesus para nós, para a igreja. Sejamos tolerantes, sejamos pacíficos, sejamos da paz. Que nós possamos, através do conhecimento da palavra, da nossa liberdade cristã, trazer alegria uns aos outros, cuidando uns dos outros, tendo essa consciência de igreja, em que nós podemos e temos o poder dado por Jesus, de deixarmos de fazer algumas coisas, que nós julgamos nada, por causa de alguns, que infelizmente ainda não cresceram no conhecimento do Senhor. E aqueles que ainda não cresceram no conhecimento do Senhor, aqueles entre nós que ainda não cresceram nesse conhecimento da possibilidade dessa liberdade cristã, que estudem a palavra, que leiam, que sejam instruídos, que procurem pastores e presbíteros e outros que já se afadigaram um pouco mais na palavra, para que possam ser instruídos, para que possam crescer nessa liberdade cristã. Irmãos, o que importa é que a igreja seja em grande medida, ou em toda medida, a expressão da vontade de Jesus Cristo para todos os homens, especialmente para aqueles que são feitos segundo o seu amor e a sua graça. Deus abençoe sua vida. Eu quero orar por você, por sua família, e já estamos quase terminando, então, de estudar essa carta de Paulo aos Romanos. Deus te abençoe, Deus te guarde, estude com carinho, com cuidado, não é? Para a edificação da sua vida. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, que o Senhor, ó Deus, guarde a todos os irmãos, guarde a todos, ó Deus, com o teu poder, com a tua graça e com a tua misericórdia. Que o Senhor seja conosco, nos abençoando, nos guardando e nos livrando, ó Deus, de todo mal, em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Até breve, irmãos, querendo o nosso Senhor Jesus Cristo, nós estaremos, então, já a partir da próxima semana, no capítulo, já o 15º e penúltimo capítulo dessa carta maravilhosa de Paulo. Deus te abençoe. Hoje passei um pouquinho, mas que Deus guarde o seu coração.